A quarentena finalmente acabou e os concorrentes vão entrar na casa. Venha comigo até ao 24 horas. Sejam bem-vindos a mais um 24 horas. Hoje é domingo, portanto hoje é dia de lhe contar tudo, ou já sabe, o que de mais marcante aconteceu nos T0s dos nossos concorrentes. Concorrentes esses que se preparam para a grande entrada na casa. Já podemos dizer que terminou o BB Zoom e hoje à noite, numa gala conduzida em direto, Cláudio Ramos dará início ao maior reality show do mundo, ao BB 2020. E esta noite também, e em direto, os concorrentes vão finalmente poder entrar na fantástica casa. Antes de mais, vamos a destaques. Os nomeados da semana conversaram cara a cara através de uma ligação Zoom. O que têm em comum Edmar e Soraya? Talvez o chá das 5? Noélia é a mãe de todos e a nova conselheira de Pedro Alves e Hélder. Definições de afinidade. Quem querem conhecer primeiro? E por último, os concorrentes fazem os testes à Covid-19. Estes e outros assuntos vão estar em debate e em destaque no 24 horas de hoje. Vamos, por isso, começar a ver e saber tudo o que os concorrentes fizeram na última semana da quarentena. Ora, começamos então com as reações dos três nomeados. Ora, os três nomeados reagem em conjunto ao facto de estarem em risco. Pedro Soá diz que é injusta a nomeação, pois não se conhecem, nem o público os conhece. Diogo está um pouco surpreendido e diz, respondendo à questão do Big Brother, que quem vai sair é o Fábio. Respondendo à mesma pergunta, Fábio diz que, na sua opinião, é o Pedro Soá a abandonar a casa. Ora, Soraya teve uma conversa com Hélder para tentar esclarecer aquelas imagens que viu na gala e que eu lhe contei na quarta-feira. Hélder diz que a conversa mais pareceu como um puxão de orelhas e que não deve justificações a ninguém. Contudo, pede a Soraya que lhe dê uma segunda oportunidade. O Hélder não gosta de se sentir encurralado, mas quer ali as meninas sempre por perto. A questão é, dará Soraya uma nova oportunidade ao Hélder? Os nomeados puderam escolher dois concorrentes a quem revelar que estão nomeados e nas mãos dos portugueses, nas suas mãos. O Fábio escolheu o Pedro Alves e o Daniel Guerreiro no intuito de conversar com eles pela primeira vez. A escolha do Pedro Soá foi a Soraya e não tenho aqui informação se o Pedro Soá quis escolher mais alguém ou não. Diogo quis falar com a Sónia para saber por que tem sido o porquê de ter sido escolhido. A concorrente diz que a escolha recaiu sobre o facto de não terem qualquer contacto e não saber nada sobre ele. Durante a conversa, Diogo acaba por chorar, levando Sónia também às lágrimas. Será que o Diogo chorou mesmo? Não. Tudo era uma estratégia para ver se a colega tinha alguma compaixão por ele. Sónia, nesta conversa com o Diogo, disse que ia apelar aos seus biguidores para que não votassem no concorrente para ser expulso já esta noite. Ora, Jéssica demonstrou-se surpreendida por saber que o Diogo está em risco de abandonar o Big Brother. Ora, Soraya e Edmar têm em comum o gosto por Londres, ambos vivem lá e por isso o Big Brother convidou-os para o chá das 5. Nós estamos um bocadinho adiantados, ainda não é 5, dependendo da hora que nos está a ver, não é? Mas com uma regra, este convívio teve uma regra. Sempre que falassem em inglês, teriam que fazer 10 flexões. Ora, à partida parece um desafio fácil, mas para
um concorrente que nasceu e morou quase toda a sua vida em Londres, não pôr palavras em inglês pelo meio é um bocadinho complicado. Ambos foram ao castigo, pois descumpriram a regra e tiveram ali de encher um bocadinho. Momentos divertidos. Ora, a Slavia teve a oportunidade de conhecer mais um concorrente e aproveitou para falar com Rui pela primeira vez. Ambos partilham os seus gostos para os tempos livres e os sonhos que têm para o futuro, e a Slavia faz mais uma vez aquela brincadeira que fez com outros concorrentes, tentou adivinhar qual a profissão do nosso Rui, do nosso pastor. Não acertou, mas esteve lá perto, disse que ele poderia ser agricultor. Não é a mesma coisa, mas tem a ver com o campo. Portanto, a área de trabalho do Rui foi acertada pela nossa Slavia. Será a Slavia uma vidente? Tem algumas premonições? Não sabemos. Ora, o Big Brother desafiou os concorrentes a fazerem o máximo de tarefas possíveis ao mesmo tempo. Por exemplo, limpar o apartamento enquanto fazem ginástica, fazer uma coreografia enquanto cozinham. Quantas mais, melhor. Ora, Pedro Alves, o que é que ele fez? Fez ginástica, comeu, limpou, cozinhou e ainda leu. Tudo ao mesmo tempo. Já o Pedro Soá aproveitou para fazer exercício físico enquanto lia um livro e ainda teve jeito, habilidade, para fazer a barba ao mesmo tempo. Isto são que saíram-nos muito prendados, estes nossos concorrentes. Vamos lá ver que habilidades vão ter eles na casa e se vão ter habilidade para jogar o verdadeiro jogo do Big Brother. Ora, em mais um desafio, o BB perguntou a Pedro Alves, Angélica, Jéssica e Slavia quem e que objeto levavam para uma ilha deserta. Eu trago este assunto aqui não pelas respostas dadas, mas porque Jéssica aproveitou para marcar território entre as raparigas e dizer que está de olho no Pedro Alves. E, num jeito ali de brincadeira, a Slavia disse que quem levava para a ilha deserta era o Daniel Monteiro, ao qual a Jéssica perguntou o que é que ela iria fazer na ilha com o Daniel. A Slavia, que é de olhão, está sempre de olho em tudo e com resposta sempre na ponta da língua, disse-lhe que faria na ilha as mesmas coisas que ela faria com o Pedro Alves, causando um riso geral, não é? Como a quarentena ainda estava on, os concorrentes continuam a conhecer-se, pois tem que ser tudo assim devagarinho, não pode ficar tudo à bruta. E Yuri conversou pela primeira vez com a Soraya e descobriram que ambas têm raízes africanas. No seguimento da conversa, ambas fazem uma avaliação dos concorrentes e daquilo que pensam acerca dos mesmos. Foi ali um género de corte e costura leve, quiseram saber as opiniões umas das outras e os posicionamentos que podem ou não fazer já do jogo. Ora, nem só de jogo e descobertas se faz o Big Brother. Como já vimos, há aqui imensos casais e este pode ser um futuro, quiçá, casal. Diogo convidou Ana Catarina para um jantar vegan e o nomeado da semana quis saber qual o motivo da brasileira se ter inscrito no Big Brother. Será que este jantar vegan e esta tentativa de agradar ali um pouco à Ana Catarina é verdade ou faz apenas parte da estratégia do nosso Diogo? Por falar em estratégias, parece que Jéssica não desiste do seu plano de marcar território com o Pedro Alves. Ora, Jéssica ensinou o seu concorrente favorito a fazer crepes, mas com um avental de veras diferente, apenas de fato de banho. Tudo técnicas para conquistar o Pedro Alves. A concorrente até se ofereceu para fazer os pequenos almoços e lanches do colega e quiçá levá-los à cama caso ele merecesse. As palavras do Pedro Alves entre risos marotos foram apenas que os portugueses cá fora deviam estar de olhos em bico e ainda elogiou o avental usado pela colega. Isto promete, temos que estar de olho nestes concorrentes, não é? Porque não se esqueça do quadrado. O quadrado é composto pelo Pedro Alves, pela Jéssica, pela Soraya e pelo Hélder. É que o Hélder está interessado na Jéssica. Como é que ele vai reagir quando souber que a Jéssica anda a lançar charme para outros lados? A primeira prova semanal começou para
todos os concorrentes, mas como foram divididos por trios, começou para, primeiramente, Yuri, Pedro Soá e Ana Catarina. O desafio deles e de todos os outros é percorrer Portugal de norte a sul e cada um apresentar as suas terras, sem nunca pararem de andar pelos apartamentos. Ora, dizer que pontos turísticos de maior interesse é que há, características da sociedade, porque é que gostam de viver no local onde moram, dar a conhecer aos colegas os locais de residência. Ora, o Big Brother também quis saber qual é a primeira coisa que vão fazer assim que chegarem à casa. Jacuzzi, conhecer os concorrentes e os cantos à casa, gritar e ver o que há no frigorífico são algumas das opções dadas pelos nossos concorrentes. Sónia e Rui até fizeram uma desgarrada sobre a entrada na casa. Estes... há aqui para tudo neste Big Brother. Há os animados, há os que prometem, mesmo sem prometer, causar discussão, que só pelo perfil deles nós sabemos que já vai dar o boom. Será que vai haver fogo no parquinho nesta edição do Big Brother? A resposta é dada a partir de amanhã, quando todos já estão em conjunto na casa. Ora, Noélia assumiu o papel de conselheira e poderá ser a mãe da casa e pôr todos em ordem. E ouviu os dramas amorosos do Pedro Alves e do Hélder. Nas suas ilações conclui que o Pedro não está para já aberto a novos relacionamentos, pois a antiga namorada ainda está bastante presente. Já em relação ao Hélder, a concorrente aconselha o colega a ponderar as relações e as conversas que tem para não dar falsas esperanças. Basicamente, a Noélia diz que se ele está interessado numa e conversa com uma, não pode dar a mesma atenção e conversar da mesma forma com a outra, para não causar aqui mal-entendidos, não é? Ora, o Big Brother promoveu mais um debate. Desta vez, sobre o tema da alimentação. Os concorrentes partilharam os seus gostos e alguns partilharam problemas que tiveram relacionados com a comida. Ora, a Sandrina contou que sofreu de bulimia, até esteve internada devido a esta doença, e a Noélia confessou também aos colegas, sem aqui medos de partilhar partes mais marcantes da vida, que sofreu de obesidade quando era mais nova. Portanto, isto é um grupo de concorrentes que, não sei se ainda por estarem nos apartamentos e não terem ainda bem a sensação de que, se calhar, eles perdem a sensação mesmo quando estão na casa, de que estão num programa de televisão e que estão a ser filmados. Aqui os concorrentes abrem-se completamente, contam tudo. As revistas até escusam de ir vasculhar supostos segredos que possam existir em vida dos concorrentes, porque eles são um livro aberto, eles contam tudo. Portanto, o Big Brother é aqui a prova de que, além de um programa de televisão, é uma experiência social. E eu odeio esta palavra experiência social, mas é verdade, é uma experiência social e, de facto, aprende-se muito com o Big Brother, muito sem ser este o intuito do programa. Ora, num novo chat em grupo, o Big Brother quer saber quem querem conhecer primeiro e quem querem conhecer por último, assim que entrem na casa. Todos os concorrentes dão as suas respostas. E vamos aqui ver, há uns que se destacam pela positiva e há outros que se destacam pela negativa. Pela positiva temos muita gente a escolher a Soraya como o primeiro contacto. Já pelo lado mau, Pedro Soá, que foi o concorrente que teve mais nomeações, é o concorrente que os colegas não querem conhecer logo à primeira vista, logo no primeiro contacto. Destacando a resposta de Angélica e de Diogo, vamos à Angélica primeiro. A Angélica diz que quando conversou com Pedro Soá, o objetivo era ser uma conversa e não um monólogo do concorrente. Já sabemos que Pedro Soá é cheio de si e não dá muito espaço nem abertura para os colegas se darem a conhecer e partilharem também algumas das suas opiniões. Egocêntrico é assim que se chama? Pois, o Pedro Soá é bastante egocêntrico. Já o Diogo diz que o Pedro Soá é tudo do seu jeito, quando tem que ser, se o Pedro Soá pensa que é assim, tem que ser assim e não há forma de contornar essa situação. O concorrente, não foi só de muitos comentários, mas também nunca assume os supostos erros que os colegas lhe apontam. Animado e atrevido, o Big Brother desafiou Hélder
Soraya, Daniel Monteiro e Ana Catarina a fazerem durante 30 minutos o desafio da almofada. Os rapazes levaram este desafio literalmente a sério e tinham só a almofada a tapar as partes íntimas. Já as raparigas, um pouco mais resguardadas, além das obrigatórias almofadas, tinham também a sua roupa interior. Ora, Fábio e Pedro Soá tiveram a oportunidade de escolher alguns colegas com quem partilhar um jantar. O Fábio escolheu o Pedro Alves e a Ana Catarina e o Pedro Soá escolheu a Soraya, a Slávia e o Hélder. Vamos dar aqui foco ao jantar do Pedro Soá, porque o concorrente faz assim umas revelações. Neste jantar, o concorrente do Montijo fez algumas revelações com do seu passado, que podem justificar alguns dos seus atuais comportamentos. Então, o Pedro revelou aos colegas e, por sua vez, a todos os portugueses que aos 18 anos teve que lidar com a morte do pai. Nenhum familiar se quis deslocar até Espanha para fazer o reconhecimento do corpo, tendo sido ele quem foi fazer este... Eu nem me lembro agora da palavra que... Este reconhecimento, e disse também que teve que preparar todo o funeral do pai praticamente sozinho. Portanto, há aqui umas barreiras que, se não existiam na vida do Pedro Soá, passaram a existir e que se ergueram bem altas, tendo ele esta forma de defesa com todos os outros. Ele não se dando a conhecer porque ele dá-se, basicamente só ele é que fala. Mas foi aqui algumas coisas que podem ter sido, que foram apontadas pelo concorrente que justificam alguns dos seus comportamentos. O Big Brother lançou mais um desafio, desta vez para os nomeados, e o desafio era fazerem uma campanha eleitoral que convença os portugueses que eles devem permanecer em jogo e poderem desfrutar da casa. Feito o apelo, muito original, o Diogo fez um apelo extremamente original. Pedro Soá, uma vez mais, cheio de si, a exaltar as qualidades em que é bom e que diz que não mostrou o real Pedro, porque o Pedro é Pedro quando está com gente e quando está rodeado de pessoas e não fechado num apartamento. Já o Fábio não se defendeu lá muito bem. De uma forma resumida, disse 3 vezes as características que ele considera serem boas para o jogo do Big Brother. Ora, feito o apelo, os 3 nomeados fizeram uma chamada Zoom e explicaram uns aos outros os motivos pelos quais devem permanecer em jogo e entrar na casa do bebê. Ora, eu falei-lhe disto logo no primeiro programa e também referi isto quando falámos da gala de estreia do Bebê Zoom. Então, para garantir que todos estão de boa saúde e poderem desfrutar da experiência por completo, os concorrentes, na sexta-feira, 48 horas antes de entrarem na casa, a entrada é hoje, realizaram o primeiro teste à Covid-19. O processo foi simples. Um médico devidamente protegido dirigiu-se até aos apartamentos dos concorrentes e fez uma colheita de sangue. Ora, porque é que são feitos estes testes? Para se garantir que ninguém está infectado e, por sua vez, não infectar os outros. E são feitos 48 horas antes, porque 24 horas antes, ontem, foi realizado o segundo teste. Espera-se que todos deem negativo para que possam desfrutar da experiência de estar dentro do Big Brother. Ora, ao longo da segunda semana de quarentena, os concorrentes viajaram pelas terras uns dos outros na primeira prova semanal. E com o final do Bebê Zoom à vista, o Big Brother decidiu testar os conhecimentos adquiridos nas suas viagens. Será que todos prestaram atenção às explicações dos colegas sobre as suas terras ou são um pouco cabeças no ar e faltam-lhes ali algumas informações? Posso lhe dizer que nem todos responderam certo às perguntas do Big Brother. Ora, já em jeito de despedida, o Big Brother proporciona um jantar entre todos via Zoom e quis saber como os concorrentes viveram este período de quarentena e há opções para todos os gostos. Os que viveram tranquilamente, os que estão desejosos de entrar na casa, os que não ligaram nenhuma, os que viveram alegremente, pelo menos a primeira semana, houve para todos os gostos e neste jantar eles fazem estas partilhas e dizem que estão muito ansiosos para o primeiro contacto poderem abrir. Eles são as únicas pessoas
uma das únicas pessoas neste país que podem abraçar, dar beijinhos, ali fazer apertos de mão, porque estão todos em quarentena e vão ficar todos, mais uma vez, isolados na casa do Big Brother. Ora, mesmo para terminar, é um tema alegre, mas que no final dá assim um toque subtil ao jeito do Big Brother. Se Rui costuma ser animado, sexta-feira a animação foi a dobrar. O pastor celebrou 23 anos, um dia que certamente não irá esquecer, por ser o seu aniversário, como é óbvio, mas também por vivê-lo dentro do Big Brother, algo que possivelmente nunca mais irá acontecer em toda a sua vida. Apesar de ainda estarem de quarentena, os concorrentes tiveram a oportunidade de cantar os parabéns ao concorrente e Rui foi ainda surpreendido com um vídeo dos pais e da irmã. Depois de verem o vídeo, o Big Brother pede que Rui conte um pouco da sua história, ele é adotado, e no final sugeriu a todos que debatessem o tema da adoção. E se pensam que foi só a história do Rui uma história marcante, não, também temos a história da Jéssica e muitas revelações feitas por todos os concorrentes, fazendo assim mais um momento único de partilha neste BB-Zoom. De referir, e obrigado Piu Piu por me lembrares, neste jantar proporcionado pelo Big Brother, a Soraya disse que está expectante por entrar na casa, como todos os outros, mas para saber se as ligações e opiniões que têm uns sobre os outros, formadas apenas por videochamada, se vão manter ou se vão alterar quando entrarem na casa. Basicamente é, se aqueles que eu considero meus amigos no Zoom vão ser os meus amigos na casa ou se tornarão meus inimigos. Ou pessoas neutras. Eu, por acaso, também partilho da mesma opinião que a Soraya. Estou muito expectante para saber como é que vai ser a interação com todos. Uma coisa é por Zoom, outra coisa é pessoalmente e 24 horas por dia. Pois é, são 18. São 18. Entram os 18 na casa. Entram os 18 na casa. Mas não permanecem os 18 no jogo. E na casa também. Um entra, mas nem chega a aquecer o lugar. Estão 3 nomeados. O Diogo, o Fábio e o Pedro Soá. A votação é para expulsar e está nas suas mãos o destino de um destes concorrentes. Pode votar através da app do Big Brother, disponível para Android e iOS, no Google Play e na App Store, e o download é gratuito, ou pode fazê-lo através dos números de telefone que vão aparecer agora no seu ecrã. Se quiser expulsar o Diogo, liga 760 20 20 05, 760 20 20 05. Se preferir expulsar o Fábio, liga 760 20 20 07, 760 20 20 07. Caso queira expulsar o Pedro Soá, liga 760 20 20 13, 760 20 20 13. A escolha está nas tuas mãos e só você poderá dar uma resposta à pergunta afinal: quem é o primeiro expulso do Big Brother 2020? Eu não sei, o país não sabe e a resposta só é dada por Cláudio Ramos hoje à noite. Ora, estamos a chegar ao fim, por isso sabe que pode acompanhar o Big Brother em tvi.pt/bb2020 24 horas por dia, a partir de hoje no TVI Reality, canal 12 da NOS e canal 99 do Mel. Pode ainda ficar de olho nos programas da TVI, de segunda a sexta o BB Mag às 19 horas com Mafalda Castro e também ao fim da noite o Fora de Horas com Maria Botelho Muniz. Ao fim de semana há o resumo da semana, o compacto com as imagens do que melhor aconteceu na casa, e ao domingo as galas com Cláudio Ramos, onde serão feitas as expulsões e as nomeações. Nós aqui temos tudo disponível para si, resumos diários, semanais e dos especiais nomeações e expulsão no nosso site em realityshowstime.pt e claro, aqui no nosso canal do YouTube todas as quartas e domingos. Às quartas o resumo dos especiais nomeações e expulsão e ao domingo o resumo do que melhor acontece, agora sim, dentro da casa do Big Brother. Eu estou-me a despedir de si, já sabe que isto é a vida em direto a acontecer agora ainda mais com a entrada na casa. Obrigado por estar desse lado e até ao próximo programa.